O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite para você. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte dessa quinta-feira, 23 de janeiro de 2014. Polícia descobre depósito de carga roubada em Goiânia. Delegacia do Consumidor fecha fábrica clandestina de doces. SMT realiza operação para tornar trânsito mais seguro na volta às aulas. E ainda, postar vídeos íntimos é nova onda nas redes sociais. A prática pode gerar processo na justiça e você vai conhecer os direitos de quem é prejudicado com a ação. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal da Fonte. A Polícia Civil estourou um depósito com cargas roubadas de várias empresas de grande porte. O local funcionava no setor Vila Iate, em Goiânia, e no depósito também foram encontrados caminhões carregados que aparentemente estavam sendo preparados para distribuir os produtos. Foi nesse galpão no setor Vila Iate, em Goiânia, que a polícia encontrou toda essa carga de roupas e tecidos roubados. As mercadorias, camisas, calças e cuecas haviam sido roubadas de caminhões de lojas como Marisa, C&A, Riachuelo, Walmart e Carrefour, em São Paulo. As cargas já estavam sendo preparadas para serem revendidas no comércio da cidade. Uma vez ocorrido o roubo, essa mercadoria é distribuída tanto no estado quanto para praticamente todo o Brasil. Então, os comerciantes desonestos descobrem o local de comprar, fazem contatos ou recebem visitas de indivíduos dessas quadrilhas e fazem a encomenda da carga. A carga roubada estava na posse de Pedro de Ramos, dono da loja de Ramos, no setor Fama e Toque de Moda, entre outras lojas. O empresário, de acordo com as investigações, trabalha revendendo cargas roubadas há cerca de 1 ano. A investigação foi desencadeada após denúncia de comerciantes da Avenida 44. De acordo com os funcionários da loja, o dono teria aparecido pela manhã, mas foi embora. A polícia não encontrou o acusado, mas ele deve responder por formação de quadrilha e receptação. Ao longo da investigação pode haver indícios de outros crimes, mas isso com o tempo a Polícia Civil vai esclarecer toda a participação dele e as pessoas que estão associadas a esse empresário. E a polícia conseguiu prender o gerente da loja da Avenida Bernardo Saião, Marcos Inácio Ribeiro, de 37 anos. A gerente de outra loja, suspeita de integrar o esquema, identificada como Aurelina Magalhães da Silva, de 35 anos, também foi detida. Outras 2 pessoas ainda são procuradas, uma delas é o dono da loja, Pedro Ramos Davi. Policiais da Delegacia do Consumidor apreenderam mais de 5.000 óculos que estavam à venda no Camelódromo de Goiânia sem a qualificação exigida por lei. Cerca de 1.800 eram de grau e os demais réplicas de óculos esporte, os chamados óculos de sol. Entre os óculos de sol, réplicas de vários modelos de marcas nacionais e importadas famosas foram apreendidas. A grande quantidade de óculos de grau expostos à venda irregular no Camelódromo Central chamou a atenção da polícia. Os acessórios são considerados impróprios para consumo. A pena para quem vende este tipo de produto é de 2 a 5 anos de prisão. É um trabalho rotineiro que a Delegacia de Defesa do Consumidor realiza em toda a capital e região metropolitana, procurando combater o comércio clandestino de produtos que legalmente são considerados como impróprios para consumo. E nesta específica, nós direcionamos para a apreensão de óculos, que hoje está disseminado por toda a cidade. Ao todo, a polícia estima que 5.000 óculos foram apreendidos em 10 bancas do Camelódromo. Os comerciantes serão identificados e autuados. Todos os responsáveis, no momento da abordagem, foram trazidos até a delegacia. E se funcionários, eles foram ouvidos para podermos identificar o proprietário, que posteriormente vai ser chamado à delegacia para responder a um inquérito policial.
E ainda falando de defesa do consumidor, a polícia fechou hoje uma fábrica clandestina de doces. O local, além de não ter a documentação, apresentava condições totalmente inadequadas para a produção de alimentos. Após uma abordagem da Agrodefesa, a Polícia Civil foi chamada a essa casa no Jardim Curitiba 3. Aqui o dono, Edson Carvalho, e o cunhado produziam doces para revender. O local, insalubre, não oferecia nenhuma higiene para a produção de alimentos. Nos locais onde estão acondicionados os doces, prontos para serem embalados, existem vestígios da presença de ratos, inclusive com fezes misturada com doce, e o próprio animal foi visto aqui pelos policiais quando da chegada. No local, a polícia encontrou embalagens de outras marcas onde ele colocava os doces para revender. As embalagens eram lavadas nessa tina com água suja. Outro crime que ele está praticando, porque está utilizando marcas registradas por outras empresas sem autorização. O dono, que não tem licença para funcionar, tentou explicar as irregularidades. Tem só o registro do vigilância sanitária, só que está atrasado. Eu estava passando uma crise danada aí, que eu perdi os carros, perdi tudo, muito acerto com os outros, né? Aí eu vim da falência aí, eu peguei e comecei a fazer de novo, porque eu não tenho condições de arrumar, não tenho dinheiro. Os 200 quilos de doce apreendidos serão encaminhados para a destruição. Nós queremos identificar quem são as pessoas que estão adquirindo esse produto, qual o grau de responsabilidade que cada uma tem, se tinham conhecimento da origem duvidosa desse produto e também de pessoas que estão fornecendo insumos para que ele produza. Tem se tornado cada vez mais comum no Brasil casos em que vídeos e fotos sensuais gravados na intimidade de um casal são compartilhados na internet. Em outubro do ano passado, a divulgação de imagens eróticas de uma jovem de 19 anos aqui mesmo de Goiânia, numa rede social, causou grande repercussão nacional. Nos Estados Unidos, esse tipo de prática ficou conhecida como revenge porn. No estado americano da Califórnia, uma mudança na legislação prevê pena de prisão para quem cometer esse tipo de ato. E no Brasil, alguns deputados estão propondo projetos de lei para que nossa legislação seja mais dura com esse tipo de crime. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o entrevistado, o nosso advogado Carlos Márcio Liz. Então, Carlos, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Fonte. Muito boa noite, Segismar. Muito boa noite aos espectadores da Fonte TV. Pois é, nós vimos que houve alteração, especificamente no estado da Califórnia e nos Estados Unidos. Que alterações são essas, doutor? Sim, no estado da Califórnia, eles criaram, até em regime de urgência, um tipo penal, um crime que trata da situação em que dos integrantes de um casal, seja o homem, seja uma mulher, após o rompimento do vínculo, expõe de maneira inadvertida imagens íntimas sem autorização do outro companheiro ou do outro cônjuge, ou namorado ou ex-namorado. Agora, do ponto de vista jurídico, o que acontece com pessoas que expõem, que fica comprovado que essa pessoa fez a exposição de outra, seja nua, cenas de nudez, fotos e vídeos nesse tipo de situação? No âmbito da legislação brasileira, ainda não existe nada de específico sobre esse assunto. Até porque essa é uma situação que passou a acontecer com uma frequência maior depois da popularização dos smartphones e dos telefones que têm máquinas fotográficas, máquinas de vídeo e que simultaneamente podem divulgar isso em alguma rede social ou programas de troca de mensagem como o WhatsApp. Então isso é um fenômeno relativamente recente. Então a nossa legislação não está ainda suficientemente adequada para essa circunstância. Hoje, nos casos em que já ocorreu no Brasil e até o caso que aconteceu aqui em Goiás, a tipificação ou a caracterização criminal dessa circunstância se dá no rol dos chamados crimes contra a honra, que seria a difamação, mas que a penalização, acredito, não seja suficientemente severa a ponto de coibir práticas dessa natureza. Agora, doutor, esse tipo de caso acaba com a vida de uma pessoa, acaba com a vida social, pode causar depressão, uma série de coisas. Essas pessoas que divulgam, que postam esse tipo de vídeo, elas chegam a ser presas partindo do pressuposto da legislação brasileira?
Não, considerando que esses crimes que são praticados são chamados crimes de menor potencial ofensivo, eles estão submetidos aos juizados especiais criminais, dificilmente, salvo se a pessoa tiver algum antecedente, essa pessoa vai ser submetida a uma pena privativa de liberdade. Nesses casos, aplicam-se medidas despenalizadoras, como suspensão condicional do processo, transação penal, ou então a conversão da pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito. Seria a prestação de serviço à comunidade um dos exemplos. Enquanto a outra sofre com todo esse consentimento, a gente tem essa situação da Lei Brando no Brasil, mas alguns deputados estão aí com projetos de lei. O que o senhor pode falar sobre esses projetos? O que se tem conhecimento é que existem 3 projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional, de forma a tratar de uma maneira mais severa essa situação, e inclusive enquadrando uma modificação na Lei Maria da Penha para que se aplique alguma espécie de medida protetiva para casos dessa natureza, uma vez que a previsão que a gente tem na legislação não seria aplicável a essa, não exatamente violência, mas essa forma de divulgação de vídeos íntimos. Com isso, poderia gerar prisão, caso seja feita essa alteração, até inclusive com o aval da Lei Maria da Penha? Poderia, se isso de alguma forma fosse enquadrado nas hipóteses da Lei Maria da Penha, o que poderia ocorrer é o juiz estipular uma determinada medida protetiva e no descumprimento de uma medida protetiva dessa natureza, o juiz determinasse que se cessasse uma divulgação ou que a pessoa deixasse de divulgar e ela descumprindo uma medida dessa, ela poderia estar submetida a uma prisão de ordem cautelar. Como o senhor mesmo bem colocou, essas práticas são novas, tendo em vista que começaram a se disseminar por causa dos smartphones, do advento da internet cada vez mais veloz. O senhor já viu na sua história como advogado alguém ser preso por esse tipo de ação? Não, por esse tipo de ação. Ainda não há, eu acredito que nenhum precedente na jurisprudência brasileira, no judiciário brasileiro, que tenha se aplicado pena de prisão. E é importante que se frise, Sergismar, aqui, numa situação análoga, até existe um crime relativamente recente, que foi o advindo do fato com a atriz Carolina Dickmann. Após esse fato, aproveitou-se um projeto de lei que já estava em andamento no Congresso Nacional e foi alterado o Código Penal, e essa lei acabou até sendo apelidada de Lei Carolina Dickmann, que prevê punições mais severas, mas no caso onde há a violação de um dispositivo de informática e a partir dessa violação imagens forem divulgadas na internet ou por qualquer outro meio. Muito bem, nós conversamos com o advogado Carlos Márcio Riz, falando sobre a questão da exposição dos vídeos e filmes, fotos eróticas na internet, nessa legislação que pode ser alterada aqui no Brasil. Doutor, muito obrigado pela sua participação, ótima quinta-feira para o senhor. Muito obrigado, Sergismar. Maria de Jesus Pereira, de 25 anos, foi detida em flagrante nesta tarde. A mulher se passou por uma juíza aqui da capital e sacou ontem uma quantia de R$5 mil no Banco Bradesco, no setor Bueno. Não satisfeita, Maria de Jesus retornou hoje ao banco e tentou sacar R$ 9.800. Os bancários do banco desconfiaram e chamaram a polícia militar. A mulher foi encaminhada para o 4º Distrito Policial. Quanta audácia! E veja a seguir, moradores reclamam de dificuldades de acesso ao tratamento depois que o Centro de Saúde da Família do Recanto das Minas Gerais foi fechado para reforma. Nós voltamos. Parede descascada, carro arranhado, estrutura enferrujada. Venha para a temporada de vantagens Unitintas. Condições imbatíveis para você. Tinta Suvinil. Aproveite. Espera aí, quer saber mais sobre as tintas Suvinil? Então corra para uma das lojas Unitintas. Até a concorrência vai ficar curiosa. Temporada de vantagens Unitintas. Procure o gerente, porque aqui não perdemos nenhum negócio. Unitintas, pintando as cores da sua vida. Programa Gospel Mix, todos os domingos ao meio-dia. Coberturas, assuntos atuais e muita descontração.
Programa Gospel Mix com Rose Castelo, aos domingos ao meio-dia. Atenção! Matrículas abertas para os cursos Escola de Ministérios, Médio Teológico, Faculdade Teológica. Vagas limitadas. Informações: Departamento de Ensino, sede da Igreja Fonte da Vida, ou pelo telefone 3240-4900. Ministrando com excelência na preparação ministerial. Estamos de volta com o Jornal da Fonte. Famílias que ocupam uma área no setor Negrão de Lima, em Goiânia, correm o risco de ter que deixar o local. Uma ordem judicial determina que eles saiam do espaço ocupado de maneira irregular. A desocupação desta área habitada no setor Negrão de Lima, em Goiânia, prevista para a próxima segunda-feira, vai afetar em média 90 famílias. Na reunião no Ministério Público com representantes da Comissão de Conflitos Fundiários, Secretaria de Segurança Pública e advogados das partes envolvidas, foi definido que a desocupação não ocorrerá até que a Prefeitura de Goiânia apresente um plano de contingência emergencial que atenda às necessidades dessas famílias. A comissão oficiou o município em dezembro, o município e o estado, para que fosse apresentado um plano de contingência, um plano emergencial, né, de realocação dessas famílias, mas ele ainda não foi apresentado. Por isso nós vamos tentar um novo diálogo com o município para que isso seja feito. A Secretaria de Segurança Pública assegurou que não irá cumprir a ordem judicial na próxima segunda-feira. A medida tem como objetivo evitar que as pessoas que vivem no local sejam retiradas de forma traumática. O município ele tem obrigações constitucionais de atender os seus munícipes, né? Atendendo naquilo que a Constituição determina, né? Prover o local para onde essas pessoas possam ser encaminhadas, ainda que provisoriamente, ou através de aluguel social, ou alguma outra forma, para que a segurança pública possa, com condições viáveis, dar cumprimento à decisão do juiz. A intenção é justamente intermediar essas ordens de desocupação, né, para exigir do município que apresente um plano de contingência, para que isso seja feito da forma menos traumática possível, né, o encaminhamento dessas famílias para outros locais, enfim, para solucionar essas desocupações, para que as ordens judiciais sejam cumpridas, mas respeitando os direitos humanos dessas pessoas. E o descolamento de retina é um dos problemas que atinge a visão do brasileiro. Quem nos traz mais detalhes do assunto é a repórter Cristiane Rodrigues. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Segismar. Boa noite para você que está em casa. Pois é, Segismar, estudos apontam que de cada 10 mil brasileiros, pelo menos um já teve o chamado deslocamento de retina. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o médico oftalmologista Humberto Borges. Boa noite, doutor Humberto. Qual é a função da retina na visão? A função da retina é a captação da imagem e transformação dessa imagem em estímulo visual para o cérebro. E quais os fatores que predispõem um deslocamento de retina e o que é esse deslocamento? Os fatores predisponentes para descolamento de retina é principalmente traumas e processos inflamatórios. Além do mais comum é o descolamento do vidro posterior, que pode levar à formação de pequenas roturas, pequenos buracos na periferia da retina, e esses buracos acabam propiciando a entrada de líquido entre a retina e a camada mais interna coroide, levando ao descolamento dessa retina. Quais são os sintomas? Normalmente, o paciente percebe manchas no campo de visão e essas manchas são progressivas, podendo perder toda a visão central. Qual é a forma de tratamento desse descolamento de retina? Nas fases mais iniciais, pode ser realizado apenas o laser, mas em fases mais avançadas tem que ser o tratamento cirúrgico, ou com a colocação de um gás dentro do olho, ou mesmo uma cirurgia com aparelhos mais refinados. Você entra dentro do olho e cola a retina e faz aplicação de laser. Esse descolamento ele pode levar à cegueira? Em fases mais avançadas, ela pode levar à perda total da visão. Se o paciente não tratar, a perda é progressiva, porque a nutrição da retina ela é pelo contato. Então, quando ela descola, ela acaba perdendo essa nutrição e vai morrendo aos poucos. E o que pode ser feito para evitar, então, que ocorra aí o descolamento?
Primeiro é a avaliação com o oftalmologista periodicamente, pelo menos uma vez por ano, e fazer um exame de mapeamento de retina, na qual se consegue detectar lesões predisponentes para o descolamento de retina. E aí se consegue tratar com apenas uma aplicação de laser, né, bloqueando essas lesões e evitando o descolamento. Existe um cuidado que pode ser feito diariamente, que também evita? É importante o paciente sempre estar observando. Às vezes o paciente demora para fazer e perceber que às vezes está com a visão baixa em um olho. Então sempre é bom tampar um olho, olha como é que está a visão, se ele está enxergando bem, e aí tampar o outro olho para ver. Se está tudo bem, aí é só fazer o acompanhamento com o oftalmologista periodicamente, de 6 meses, a cada 6 meses ou anualmente, dependendo. Também é aconselhável? O uso do colírio lubrificante é aconselhável em pacientes que têm sintomas de olho seco, mas ele não influencia na evolução do descolamento de retina. Isso aí independe. Tá, já nós agradecemos a participação aqui conosco. Eu quem agradeço. Boa noite, telespectadores da Fonte. Foi tudo de bom. Muito obrigada. Então, Sejismar, é isso, temos que cuidar, né, para que realmente não podemos passar por esse problema aí de descolamento da retina e que pode levar até a cegueira, né? Então, todo cuidado é bom e necessário. Com certeza, Cristiane, muito obrigado pela sua participação. Todo cuidado é pouco. Ficam aí as dicas aos nossos espectadores. Aproximadamente 15.500 motoristas podem perder a carteira nacional de habilitação em todo o estado. Eles acumularam mais de 20 pontos na CNH por infrações. Alguns deles estão sendo notificados pelo Detran Goiás. 15.421 motoristas que atingiram o limite de 20 pontos na Carteira Nacional de Habilitação são notificados pelo Detran em todo o estado. 8.447 deles já estão com a CNH suspensa e são notificados para entregarem o documento ao Detran e obrigatoriamente fazer um curso que dará direito à nova permissão para dirigir. O motorista terá um custo de R$ 94,74. A aula, né, não é voltada para a legislação de trânsito, isso ele aprendeu para se habilitar. A aula é voltada para discutir relações interpessoais, psicologia no trânsito, cidadania, para discutir com esses infratores qual deve ser o comportamento de um condutor cidadão. E esse curso funciona. Já 6.974 motoristas foram notificados com prazo para defesa. Eles devem preencher um formulário e entregar com os documentos necessários na sede do Detran, no setor Cidade Jardim. Ele tem 45 dias para apresentar um recurso no Detran. Na verdade, não é um recurso, é uma informação ao Detran de que ele tem recurso contra alguma multa. Então ele tem que recorrer lá no órgão autuador, quem lhe autuou, seja órgão municipal, rodoviário, federal, quem for, contra as multas. E apresentar ao Detran que existe um recurso contra aquelas multas que estão originando o seu processo de suspensão. Se uma das multas for cancelada pelo órgão atuador, o processo de suspensão também cai. Nós queremos voltar para a sala de aula só quem comete infrações. Os mais de 15 mil notificados não são considerados um número alto, se comparado ao total de motoristas com CNH no estado. Mas surpreende o Detran pela despreocupação com a punição da infração. É que as pessoas ainda apostam na impunidade, né? É importante as pessoas perceberem que essa impunidade não existe no caso do trânsito. E a impunidade maior, a punição maior que um condutor pode ter é colocar em risco a sua vida, das pessoas que estão dentro do carro e dos terceiros nas vias. A Secretaria Municipal de Trânsito deu início aos trabalhos de volta às aulas. O objetivo é promover campanha educativa com os pais que deixam os filhos nas escolas. Somente hoje foram abordados 630 condutores. Os agentes da Secretaria Municipal de Trânsito entregam panfletos educativos e conversam com os motoristas. Para falar um pouco mais sobre essa campanha, eu converso agora com a diretora de Educação para o Trânsito da SMT, Matilde Leme dos Santos. Diretora, muito boa noite, é um prazer recebê-la aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, o prazer é todo meu. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Em quais pontos já foram realizados esse tipo de campanha preventiva? Olha, nós já fizemos alguns colégios do setor Marista e Bueno, né? E devido à ação da prefeitura, nós fizemos uma atividade integrada e hoje nós fizemos as escolas de Campinas.
né? Amanhã nós vamos dar continuidade no Colégio Pedro Gomes, Anglo, Nhanhado Couto, as escolas que compõem o setor da região de Campinas. Esses bairros, eles foram escolhidos estrategicamente pelo fluxo de veículos? Quais foram os critérios para a escolha dessas regiões? Todas as escolas escolhidas são, o critério é o do maior número de veículos, né, o fluxo da porta da escola. Então, todas as escolas são justamente onde apresenta maior dificuldade em relação à questão do trânsito na porta das escolas, na dificuldade que a gente escolhe a escola. Nós sabemos que o aumento ele é considerável. A senhora tem uma base, uma estimativa de quantos % deve aumentar o trânsito? Já começou, na verdade, né, esse aumento nesse período escolar? Olha, no período escolar, o aumento das escolas é em torno de 30%. Todo ano nesse período, porque as férias dos pais nem sempre é junto com as férias. E isso considerando que se fosse, aumentaria mais ainda, mas ele aumenta em torno de 30% nesse período de volta às aulas. Um aumento considerável para o trânsito. E o que a senhora pode passar para os nossos espectadores, para os pais, como recomendação nesse período? Olha, o que nós recomendamos a gente até sugere a carona solidária, né? Os pais deles combinar o horário, o planejamento da saída de casa para a escola. Nós percebemos que muitas vezes os pais eles têm muita dificuldade em relação à pressa. Então é isso que contribui muito para o tumulto na porta da escola. Então, se as pessoas planejam o horário de sair com mais tranquilidade, não tendo a necessidade de parar em fila dupla, que é uma das dificuldades maiores que nós temos, é a parada em fila dupla, né? Os pais não tomam o cuidado de fazer a travessia com a criança na faixa de pedestre. É muito importante esse cuidado. E vamos caminhar um pouquinho mais, não tem necessidade de parar bem no portão da escola, pode parar uma quadra antes, fazer uma caminhada com a criança até a faixa de pedestre, facilita muito e todo cuidado é pouco. Nós temos também a nossa preocupação em relação à questão da cadeirinha, os pais às vezes deixam as crianças. Ontem nós abordamos vários pais com criança na cadeirinha, mas sem o uso do cinto, a utilização do celular, às vezes o pai não observa que a criança vai fazer a travessia. Então, o nosso trabalho ele é feito dentro das escolas também, em palestra com as crianças. As crianças têm todo o esclarecimento, elas têm todas as informações necessárias, mas nós precisamos de contar com o exemplo dos pais nesse momento e não deixar que a correria atrapalhe essa observação às leis de trânsito. Realmente muito importante as recomendações. Nós conversamos com a diretora de Educação para o Trânsito da SMT, Matilde Lemes dos Santos. Matilde, muito obrigado por estar conosco. Sucesso com a campanha e uma boa noite para a senhora. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito bem, nós continuamos aqui com o Jornal da Fonte. O Centro de Saúde da Família Recanto das Minas Gerais está fechado para a reforma. E os moradores da região reclamam que isso dificulta o acesso aos serviços de saúde. Os médicos da unidade estão atendendo no CAIS Amendoeiras. Os pacientes que eram atendidos na unidade devem buscar atendimento no CAIS Amendoeiras. A equipe de profissionais do CSF foi transferida para o CAIS, que foi reestruturado para atender aproximadamente 4.000 famílias que participam do programa. Por mais que a unidade tenha uma certa distância com relação a isso, mas uma pequena distância, a unidade está preparada para atender essa população. Esta família mora no residencial Irisville. Não tem unidade de saúde no bairro. A dona Meiriane conta que sempre que precisava de atendimento médico, ia até o Recanto das Minas Gerais. Tem que pegar o Irisville e ir para o Novo Mundo e depois ir para o Recanto das Minas Gerais, né? Ela reclama que o que já era longe ficou ainda pior. Ficou pior, porque a gente tem que vir aqui para o CAIS, né? Como é que faz? Não tem outra solução? O diretor de Atenção à Saúde afirma que o CAIS Amendoeiras é a única unidade com estrutura para atender os pacientes do CSF.
4 consultórios que eram revezados para atendimentos ambulatoriais estão sendo utilizados agora para atender somente pacientes do Recanto das Minas Gerais. Continuam com o mesmo médico, o mesmo enfermeiro, o mesmo cirurgião dentista, só que o atendimento, ao invés de ser feito nessa antiga unidade, passa a ser feito no Cais das Amendoeiras. E o Jornal da Fonte termina aqui, nós voltamos amanhã. Na sequência, você fica com o programa Na Marca do Pênalti. Uma excelente noite e até lá.